nome de Jesus. Diga graças a Deus e aplauda ao Senhor Jesus forte. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Nós precisamos entender algo, irmão. Às vezes Deus, Ele te levantou, Deus te deu os dons, vocação, e às vezes quando nós passamos uma dificuldade, a gente se sente incapaz de usar aquilo que Deus nos entregou. Mas a Bíblia vai declarar no livro de Romanos que os dons e a vocação do Senhor são irrevogáveis. Ou seja, aquilo que Ele te entregou, Ele não vai pegar de volta. Amém? Basta você exercitar aquilo que Ele te mandou fazer. Amém? Talvez você não está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Ah, pastor, mas eu estou aguado, estou amedrontado. Ele diz: abre a tua boca e eu a encherei em nome de Jesus. Amém? Então simplesmente faça aquilo que Deus manda e você vai ver o operar do Senhor na tua vida em nome de Jesus. Antes de você sentar, cumprimenta essa pessoa de Deus que está mais próxima. Declara ela um bom culto abençoado. Diga: hoje Deus vai falar com você em nome de Jesus. Juízes, capítulo 6. Peguei a sua palavra sexta, né? Mas quando a palavra ela fala muito ao meu coração, Deus começa a trabalhar com as revelações, acrescentando mais entendimento, e é notório que o Espírito Santo ele está aqui neste lugar. E eu creio, meu irmão, que Ele vai falar ao teu coração por meio desta palavra, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Todo mundo está com a Bíblia, todo mundo achou? Juízes, capítulo 6, vamos pegar o versículo 1, em nome de Jesus. Vou tentar ser bem breve, bem sucinto aqui, para não se alongar muito em nome de Jesus. Amém? A palavra tem que ser sempre objetiva para a glória de Deus. Todo mundo achou? Sim ou não? Não é porque nós estamos em poucos que nós temos que ficar desanimados. Amém? Deus não precisa de muito para que você vença. Amém? Então, em nome de Jesus, quem estão aqui são os valentes. Amém? Para a glória de Deus, em nome de Jesus. Juízes 6. Quem tiver com um pouco de dificuldade de achar, ou peça um auxílio para o irmão que está ao teu lado, ou você peça um auxílio para a irmã Luciene, né? Ferreira aí que está nos ajudando. Pastor, a dona Nalva saiu da igreja? Não. Fala para o fofoqueiro que a dona Nalva está viajando, tá bom? Eu já estou sabendo que tem umas pessoas que estão falando por aqui: a obreira Nalva saiu da igreja. Está amarrado, irmão. A obreira Nalva é fiel a Deus, amém? Ela está passeando, tá bom? Aí quando você vê o fofoqueiro falar: a obreira Nalva saiu da igreja, ela fala: não, ela está lá na Bahia. Ela está passeando para a glória de Deus, amém? Juízes 6, amém? Então, a irmã Lucene está ali, aí ela está à disposição para te ajudar, em nome de Jesus, amém? Aí, vamos ler o versículo 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas. Por quanto tempo? 7 anos. Presta atenção aqui. Não é uma novidade. Se você for pegar a Bíblia, você vai ver que, irmão, era algo repetitivo entre Israel. Israel quando estava passando um apuro, buscava o Senhor. O Senhor trazia o quê? A resposta, a provisão. Naquilo que eles oravam, Deus fazia e operava. Mas bastava estar tudo bem, o que eles faziam, irmão?
voltava a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Ou seja, eles começavam a agir fora da palavra. Nesta ocasião aqui, eles começaram a se inclinar a Baal. Para que você saiba, Baal também significa na língua dos filisteus Senhor. Então Israel ele não sabia quem era o Senhor, se era Deus ou se era Baal. Quando estava tudo bem, eles começavam a procurar outros deuses. Quando estava tudo mal, eles começavam a buscar o quê? Novamente o Senhor. Irmão, isso é muito ruim para o cristão. Tem cristão, quando está tudo mal, ele está orando, está jejuando, está buscando, está se consagrando, está fazendo campanha. Basta ficar tudo bem, o que a pessoa faz? Ela toma um remedinho lá que passa no comercial, né? Mas não some a dor não, a pessoa que some, né? Evapora. Deixa a presença de Deus. Quando está tudo maravilhoso, a pessoa faz não, desaparece. E era um fator, irmão, aqui. Israel, estando tudo bem, deixava o Senhor. Isso desagradava muito Deus, irmão. Sabe algo que desagrada a Deus? A minha inconstância. O que desagrada a Deus, irmão, é quando tem hora que eu estou buscando naquela fé, mas a minha fé é como se fosse uma bexiga, né? Já viu quando você enche a bexiga e você solta? Ela enche, mas daqui a pouco ela faz o pior, né? Esvazia. Aí tem que de novo fazer o quê? Encher. E tem pessoa que ela é assim, irmão, ela não consegue manter aquela fé, constância, amém? Não consegue se manter firme. Está tudo bem, a pessoa o quê? Ela só ao contrário, tem pessoa que é o contrário. Está tudo bem, ela está buscando a Deus. Quando vem a luta, o que acontece? A pessoa deixa o Senhor. Isso não é bom, irmão, diante dos olhos do Senhor. Não é bom. Eu tenho que querer Deus, irmão, todos os dias ser constante. Eu estou há 20 e tantos anos no Ministério da Graça, irmão. Teve momentos de fraqueza, sim, momentos de luta que me deixaram lá embaixo, mas olha, eu nunca deixei que a minha fé viesse esmorecer. E quando eu não conseguia, irmão, tem Deus que eu posso clamar e Ele vem me socorrer. É algo que você nunca pode esquecer. Quando você está vendo que a sua força ela está se acabando, você tem que clamar pela força dele. Amém? É uma força, irmão, que vai além da nossa. Eu não tenho que deixar o Senhor por qualquer circunstância. É todos os dias, irmão, eu tenho que estar com Ele e Ele estará comigo. Diga graças a Deus. Então, eles sofreram por 7 anos. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Lá no livro de Provérbios, se eu não me engano, mas eu tenho quase a convicção que está lá, 26, versículo 2, diz que a maldição sem causa, ela não encontra pouso. Irmão, por que os medianitas entrou? Porque teve o quê? Lugar. E quando nós damos lugar, o diabo ele entra. O diabo, presta atenção no que eu vou falar. Deus ele tem o conhecimento de tudo, sim ou não? Sim. Sabemos que Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe de todas as coisas, Ele tem todo o poder, Ele tem ciência de tudo que se passa. E o diabo? O diabo tem ou não tem? Quem acha que o diabo conhece tudo? O diabo sabe de tudo. O diabo ele não tem o poder da onisciência, ou seja, ele não sabe o que acontece. Ele não sabe, ele não tem o poder de ver o teu coração e ver os teus pensamentos. Mas o diabo, irmão, mesmo que ele não esteja em todo lugar, o diabo tem demônios que estão abaixo da sua patente, que seguem as suas ordens. Vamos supor, eu tenho uma empresa de 1000 pessoas. E nessa empresa eu posso saber o que acontece com todos os funcionários? Não sei. Mas para isso eu levanto o quê? Encarregados. Eu posso colocar um encarregado, vamos supor, são 1000 funcionários, eu posso colocar um encarregado para cada 100 funcionários. Pastor, mas ainda é muito, eu posso levantar um líder para cada 10. Não é?
O diabo e os demônios, irmãos, não sabem de tudo. Mas o diabo tem um demônio em cada esquina que você possa imaginar. E ele sabe. Ele sabe não porque ele tem a consciência do que passa dentro de você, mas ele sabe pelo teu comportamento. Ele sabe, ele te observa. O diabo está aí no mundo desde o começo do tempo, desde a criação do mundo. E ele sabe, pastor, mas eu vou lá no banheiro, eu vou fazer escondido. Não, o diabo ele é o quê? Ele é o espírito. Ele vai atravessar a parede e vai ver você lá dentro fazendo o que você deve fazer, olhando lá no celular, ainda que ninguém te veja. Então tome cuidado, porque o diabo, achando uma oportunidade, irmão, ele entra. Ele está observando, a Bíblia deixa bem claro no livro de Pedro, que ele está ao nosso derredor, buscando e clamando a quem possa tragar. Então o Israel, irmão, o Israel, ele tinha um comportamento de teimosia. Não, eu falo que tem uma teimosia que ela é boa, aquela teimosia que te faz vencer, quando você persiste em algo, quando você fala assim, eu vou fazer essa faculdade e eu vou terminar em nome do Senhor. Aí você termina. Eu vou fazer o curso X, eu vou ser promovido em nome do Senhor, e você consegue. É uma teimosia mesmo, meio misto com a fé. Ela é boa, mas tem gente que é teimoso para fazer coisa errada. Não dá nada? Não. Aí a pessoa faz o que é desagradável a Deus. Deus está apontando aqui, venha por este caminho, meu filho, aqui você vai se dar bem. Não, eu vou por aqui porque aqui eu vou me dar bem. Irmão, tem gente que é um tipo de Sansão. A força está com ele, o Espírito Santo está com ele, mas pela teimosia a pessoa ela acaba caindo na mão dos inimigos. Não que essa seja a vontade de Deus. Aqui o escritor, ele fala que o Senhor entregou, mas não foi que Deus entregou. É que Deus não pode agir, irmão, quando há pecado. Quando há pecado, o que Deus faz? Ele se afasta. Nós entendemos que quando Jesus foi crucificado, porque ele clamou, Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Porque o meu e o seu pecado estavam sobre ele. Aí o que o Senhor Deus ele fez, o Pai fez, ele teve que se afastar, porque havia pecado. Não o pecado de Jesus, Jesus não tinha pecado, amém? Mas os nossos pecados, ele tomou sobre si os nossos pecados. Então o Pai o quê? Se afastou. E pela primeira vez o Senhor Jesus se sentiu o quê? Abandonado. Por isso que ele clamou. Então quando há pecado, irmão, quando há erro, quando há desobediência, o inimigo entra. Você pode orar, pode sapatear, pode repreender, pode mandar embora, pode gritar alto, não, ele não vai sair. Porque o diabo ele só respeita a autoridade de um filho obediente. Aí você pode falar, não precisa nem falar alto, não. Eu brinco, né? Isso é do meu tempo, né? Não vai enganar ninguém, isso é do meu tempo, tá? Aquela série de filme Louco Academia de Polícia. Quem lembra? Tinha uma personagem que eu gostava muito dela, não sei porquê, né? Ela falava bem baixinho, quem lembra? Uma vozinha bem aguda, eu não lembro o nome dela, né? E aí quando os bandidos tentavam fugir, ela gritava, eles não respeitavam, né? Aí ela tinha vez que ela pegava um megafone e colocava bem na orelha assim do coisa e prendia o bandido. Mas brincadeiras aqui à parte, né? Ainda que eu fale que nem aquela policial da academia de polícia, irmão, o diabo ele respeita, porque ele não respeita tonalidade de voz. Tem gente que se engana. Aí eu vou falar assim, ô diabo, sai da minha vida. Irmão, nada vai valer se o quê? Se você não está na obediência. Não vai valer nada. Ele vai falar, está levantando a voz para quê? Não tem a mínima da autoridade sobre mim. Está lá fazendo o que é errado. O Deus dele está falando para ele fazer o que é certo, ele não faz. O Deus dele está falando, siga por aqui, mas o teimoso está vindo para o meu caminho. Está me dando lugar. E ele não vai perder a oportunidade, irmão. Ele não vai perder a oportunidade. Então Israel tinha uma teimosia do inferno. Que teimosia é essa, irmão?
Que teimosia é essa que você persiste em fazer aquilo que é errado, mesmo o Espírito de Deus te alertando, mesmo o Espírito de Deus usando pessoas à sua volta, e aí você fica na teimosia. Presta atenção, você conhece, eu conheço, a Bíblia diz que o diabo vem para o quê? O que diz lá em João 10:10? Matar, roubar, destruir. Pastor, o diabo não sabe fazer outra coisa? Não, só veio para isso: matar, roubar e destruir. E se eu não, irmão, não ouço a palavra, há uma brecha, e às vezes não é nem uma brecha, é uma janela que ele vai entrar. A Bíblia diz que o ladrão veio para isso, não é? Ele veio para matar, roubar e destruir. E o interessante que eu estava meditando um pouco nessa palavra de João, né? Que Jesus fala assim: aquele que veio antes de mim não é o pastor das ovelhas, mas é ladrão. E aí eu fui buscar o entendimento dessa palavra, e observando até uma ilustração na hora que eu estava fazendo o estudo. Vocês sabiam que o rebanho ele ficava como se fosse o aprisco, não era cercado, ele era cercado como se fosse um mural de pedras, mais ou menos assim, no máximo quase 2 metros de pedras. E aí o pastor ele colocava as ovelhas para dentro, né, no aprisco, e à noite ele ficava na porta, ele passava pela porta e ficava na porta ali guardando. E a ovelha, irmão, ela só obedece o pastor. E o ladrão, sabendo disso, o que ele fazia? Ele pulava o muro, e ali pulando o muro ele oferecia o quê? Um petisco. Porque se ele fosse pegar a ovelha ia começar o quê? Eu não sei se é berrar que fala, é berrar. Ela ia começar a gritar, berrar, e o pastor ia o quê? Acordar. Então o ladrão, irmão, ele age dessa maneira, o diabo. Ele começa a oferecer para você coisas que vão te levar a se aproximar dele, e aí ele te arrebata. Então tome cuidado, tome cuidado. Às vezes o Espírito Santo está falando com você, mas você está sendo atraído pelo quê? Os petiscos, as ofertas de Satanás. Ah, pastor, porque eu vou ficar rico. Você vai perder tudo. E é um aviso de Deus: o que tem e o que não tem. Tome cuidado, irmão. Não procure o caminho da facilidade. O caminho é estreito, é difícil, sim, mas vai te levar ao quê? A salvação. Há uma sabedoria, irmão, dos nossos avós que dizia: tudo que vem fácil, vai fácil. Não é? E você vê que a humanidade, elas estão procurando pelo caminho da facilidade. A pessoa que ela vai pelo caminho da facilidade é a pessoa que é mais suscetível ao engano, é facilmente enganada. Mas a pessoa que ela vai pelo esforço, pela obediência, que por mais que seja difícil, ela fala: não, vou ser fiel. É essa pessoa, irmão, que recebe o melhor de Deus em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Olha no 2, que triste, hein? E prevalecendo a mão dos midianitas sobre quem? Israel. Fizeram os filhos de Israel para si por causa de quem? Dos midianitas as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Irmão, o ser humano, ele foi feito para habitar em casa, não foi para ficar se escondendo em caverna e cova. Cova é feito para quê? Para quê, irmão? Para enterrar o morto. Tem gente que está vivo, mas já está no lugar do morto, já não tem vida com Deus, está fugindo, irmão, do diabo. Você sabia que tem gente que, se chamar para orar, ela não vai orar? Ó, tem um demônio manifestado ali. Você é crente? Sou. Ah, vamos ali orar comigo. Eu não. Mas por quê? Porque a pessoa sabe que há algo que está acusando lá dentro do coração dela. E o diabo, na hora que ela for lá, o diabo vai falar assim: ó, quem é você para me expulsar? Você está no pecado X, você está fazendo errado, você está assim, dessa maneira, sabe? Então a pessoa já vai, ela nem vai. Se chamar, ela nem vai. Porque
Porque ela sabe que se ela bater de frente com o diabo, irmão, o diabo destrói ela. Lá em Atos fala a respeito dos filhos de Cefas, que viram Paulo fazer a obra, expulsar, expelir os demônios, e aí eles falam: eu também vou fazer, né? Vou expulsar como Paulo expulsou. E aí eles falam assim: em nome do Deus de Paulo, esse Jesus qual Paulo prega, eu te repreendo. Aí o demônio que estava lá na pessoa falou o quê? Olha, o Paulo eu conheço, eu sei quem é Jesus, eu também sei quem é Paulo, mas quem é você? Aí se apoderou lá do Cefas, dos filhos de Cefas, e o despedaçaram. Então tome cuidado, irmão. Um cristão desobediente é um cristão sem autoridade. Vai mandar a doença sair, a doença não sai. Vai mandar o mal sair, o mal não sai. Vai chamar a presença de Deus, a presença de Deus não vem, porque a presença de Deus não vem onde está o erro. Não vem. É como eu já disse aqui, irmão, isso ficou muito gravado para mim, né? Uma vez eu estava aqui na igreja, aí uma amiga da minha esposa, que conheço desde a infância, desde pequenininha assim, e coincidentemente, né, sem ser coincidência, ela veio morar para cá, lá de São Mateus, veio morar aqui. Já logo quando eu mudei para cá, para a região, eu vim do interior, voltei para São Paulo, eu estava passando aqui, eu fui no mercado, aí eu falei para minha esposa: olha, eu vi uma pessoa igual a fulana, eu tenho a certeza que era ela. Aí um pouco tempo a minha esposa também esbarrou com ela, e era ela. E aí ela começou a congregar, a igreja era dela, começou a ir, né? E ela falava: não sei porque Deus não me abençoou. Eu oro, eu faço jejum, eu faço as campanhas da igreja, eu não sei. E aí eu senti de falar para ela, né? Eu falei: olha, Deus só vai operar na sua vida, a resposta só vai vir quando você se arrepender dos seus pecados, quando você deixar e não praticar mais. Então tem pessoa, irmão, que tem que deixar o erro, tem que deixar o pecado, tem que deixar o engano, tem que deixar aquilo que está desagradando a Deus. Você sabe que isso está desagradando a Deus e você continua persistindo. Aí quando, irmão, você orar, né, está orando, talvez está até orando muito e não está tendo resultado, porque Deus está apontando o erro. Há um anátema, há um pecado de Acã, há uma manta, uma capa babilônica que está escondida, e aí você não consegue vencer, até algo pequeno você não vence. Quem lembra dessa passagem de Josué? O Josué estava lá, venceu Jericó, que bênção, vitória esplêndida, uma vitória, olha aquela vitória que dá o sabor na boca, sabe? Você já teve vitória que te deixou marca de alegria? Você já teve um milagre que você ficar, até hoje você jubila com ele? Pastora, olha, eu jubilo com a minha casa própria, eu jubilo com um milagre tal, um milagre X. Lembra aí, você consegue lembrar um milagre que você jubila até hoje? Você consegue lembrar? Então Israel tinha acabado de vencer a Jericó, estava naquele sabor, né, da vitória. Glória a Deus é conosco. Aí eles foram enfrentar um inimigo pequeno, dava nem na metade de Jericó. Aí, irmão, quando a gente está naquele auge da nossa vitória, né? A gente fala assim: agora pode vir qualquer um, não é assim? Você vai lá, expulsa o demônio X, expulsa outro, ora, acontece daqui, aí daqui a pouco surge um problema, você fala: do mesmo jeito, não é? Da mesma forma eu vou vencer esse mal. Mas espera aí eles foram, vamos desgastar o povo não, vamos ver poucos soldados, foram lá. O que aconteceu? Israel foi destruída, irmão, por um inimigo muito menor do que Jericó. Aí vai lá Josué rasgar o coração: Deus, o que aconteceu? O Senhor me abandonou, o Senhor abandonou seu povo. Josué, para de orar, nada disso. Tem pecado, anátema no meio de vocês, coisa amaldiçoada no meio de vocês. Tira o anátema. Foi procurar, até que achou. Tinha um lá no meio que fez exatamente o que Deus orientou para não fazer. E às vezes, irmão, Deus está falando e a pessoa está lá com a anátema escondido, fazendo práticas que não se deve fazer, que um homem, uma mulher de Deus não deve fazer. Um exemplo: se
eu sou um homem casado, eu tenho que estar com conversas nas redes sociais? Não. Mas às vezes a pessoa está. E isso é um anátema, irmão, é uma maldição para a tua vida. Isso vice-versa, tá? Tanto faz para o homem como para a mulher. Irmão, é normal, todo mundo tem rede social, isso é bom, tá? Isso serviu para aproximar as pessoas, né? Às vezes você está aqui em São Paulo, você tem família lá no norte, no nordeste, até no exterior, né? Fora do Brasil. E aí você consegue manter contato, você consegue acompanhar, é bom. Mas tem pessoas que usam como uma ferramenta errada, para dar cantada, para flertar com pessoas que não é o seu cônjuge. Está lá conversando. E como eu disse, Deus ele te vê, mas não pensa que os demônios também não estão te vendo, não. Ele está te vendo, conversando escondido lá, com uma mulher que não é sua mulher. Isso que eu não estou falando aqui, que eu estou falando não é porque eu sei de nada, é porque o Espírito Santo me dirige a falar. Amém? Então isso talvez é um atrapalho para que você dê permissão, é algo que você está dando permissão para os inimigos entrar. E os midianitas, irmão, eles entraram e Israel ficou na mão de quem? Do Senhor? É bom estar na mão do Senhor? Oh, é uma maravilha, irmão, você estar na mão do Senhor. Porque a mão do Senhor estando sobre você, a bênção está sobre você. Agora aqui a Bíblia ela relata que eles estavam na mão dos midianitas. Diga, Deus me livre. Amém? Mas infelizmente tem pessoas que estão na mão do diabo. Há uma expressão que diz aí, comendo pão que o diabo amassou. Passando um aperto, irmão, na vida. Você está achando que é prova? Não se engane não, para o eu não é prova não. Deus prova aqueles que estão na presença dele para ser aprovado. E a prova não é amarga não, tá? A prova, ela é o teste daquilo que nós aprendemos em Deus. Exatamente, é como você está lá na escola. Está o ano inteiro o professor lá te ensinando, não é como que era os trimestres, era 4, não é? Ou era 3? Não me recordo. Tinha lá os trimestres, não tinha? Vinha lá pelo menos no começo, o professor dava aula, as matérias, ensinava, aí vinha a aplicação da prova. Para que vem a prova? Ah, professor mal, não gosta de fazer prova, não é para o teste do conhecimento, para ver se você aprendeu realmente, para ver se você está aplicando, se você está guardando, se você absorveu. Então a palavra de Deus ela vem para nos ensinar e nos preparar para o dia da prova. E aí quando você está vivendo e praticando a palavra, você é aprovado. Amém? Você é aprovado por Deus. Mas às vezes quando há uma reprovação, não, às vezes a pessoa está lá com prova, pastor, mas espera aí, observa. Examine pois o homem assim e mesmo. Observa se você está praticando aquilo que Deus manda, ou você está fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. Se está praticando o que Deus manda, irmão, está na prova, vai ser aprovado para a glória dele. Amém? Vai ser aprovado por Deus. Agora está fazendo, irmão, coisas que estão explicitamente erradas, está achando que Deus vai responder a sua oração? Deus não vai. Só vai quando houver um arrependimento sincero, genuíno e verdadeiro. Quando houver um quebrantamento, você fala: Deus, eu reconheço que eu estou errado, eu estou errando, mas nessa hora, meu Deus, eu peço perdão por isso, por aquilo, e aí eu não vou praticar mais. Amém? Arrependimento é isso, não é remorso, tá? O remorso, eu falo que o remorso ele é muito semelhante ao arrependimento. Ele vai causar, a pessoa sabe que está errando, está fazendo errado, chora, dói, mas ela não deixa, ela continua fazendo, ela continua na prática. Ah, meu Deus, me perdoa, eu não quero mais. Virou um tempo, uma pessoa está lá o quê? Novamente fazendo, né? Então tome cuidado
cuidado para você não cair na mão do inimigo. Porque o inimigo, irmão, ele não está para brincar. Ele sabe que um dia você pisou, você repreendeu, você colocou ele debaixo dos seus pés, amarrou ele. Ele está esperando uma oportunidade para que você deslize e venha cair na mão dele. E terrível coisa é, irmão, você cair na mão de Satanás. Ele não vai ter dó, não vai ter piedade, não vai ter misericórdia. Você está compreendendo o nome de Jesus? Vamos continuar aqui. No 3. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas, e em conjunto com quem? Os amalequitas. E também do Oriente, eles o quê? Subiam. Punham-se contra eles em campo, destruíam a novidade da terra, até chegarem em Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem boi, nem o quê? Jumentos. Vamos ler o 5 aqui em comprimento. Porque subia com seus gados e tendas, vinham como o quê? Como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia o quê? Contar, nem a eles, nem aos seus camelos que entravam na terra para o que, irmãos? Destruir. A Bíblia, ela relata algumas vezes, no livro de Joel, em Malaquias, sobre o gafanhoto. Até a praga de Moisés, não tinha a praga dos gafanhotos? Sim. Então o gafanhoto aqui, ele tipifica um espírito de miséria. A pessoa, ela se esforça, ela trabalha, ela faz tudo o que tem que fazer. Mas chega uma hora que parece que faz o que, evapora. É como se colocasse um saquetel furado. Não sabe para onde vai o dinheiro. Não vê a cor do dinheiro. O que eu fiz com o dinheiro, pastor? E é dívida sobre dívida. Há um espírito maligno chamado Maria Mulano. Quem conhece? Quem conhece esse espírito? É um espírito que quer levar a pessoa para a miséria. Sabe essas pessoas que você vê assim? Que também são filhos de Deus, uma vez também esteve na casa de Deus. Foram pessoas, irmão, que talvez por um momento deixaram a fé e caíram na mão de quem? Do diabo. Pastor, é sim. E por mais que você ajude, que você tenta ajudar, a pessoa não consegue sair dessa vida. Há um espírito de mulambo na vida dele. Há um espírito que transforma aquela pessoa em um miserável. Você pode dar 1 milhão na mão da pessoa, que ela não vai sair desta vida. Ela só vai sair desta vida quando houver uma entrega a Deus. Aí ela sai. Então, esses midianitas, que eram numerosos como gafanhotos, eram como se fossem espíritos de miséria. Eles semeavam, a gente sempre semeia para colher, não é? Mas quem colhia era quem? Os inimigos. Os gados ali prosperavam, mas eles vinham e tomavam todo o gado, as ovelhas. Levavam tudo, irmão, presta atenção. Tem pessoa, irmão, que ela lança a semente, mas ela não lança uma semente de obediência. Ela lança uma semente de rebeldia. Ela planta com rebeldia. Ela faz com rebeldia. E não pensa que ela colhe não. Quem vai colher quem? O inimigo. O inimigo entrava como gafanhoto. A Bíblia não diz lá em Malaquias: por causa de vós eu repreenderei o devorador? Quando? Quando que diz lá em Malaquias isso? Malaquias, quando diz isso? Quando você der o seu dízimo e as suas ofertas. Aí Deus abre as janelas do céu sobre a sua vida. Ele vem prover. Mas aí tem pessoa que ela pega a semente e ela come a semente. Ou quando ela não come, quem come é o diabo, o inimigo. Tem gente, irmão, que está na igreja, não conheço você. Se quiser colocar o seu nome no dízimo ou não faz diferença, tá? O que difere é a obediência.
obediência. Mas eu posso dizer aqui na direção do Espírito Santo que tem pessoa que não entrega mais o dízimo. Está pegando dinheiro e fazendo o que, irmãos? Gastando com aquilo que não é pão. Ah, pastor, mas eu vou ficar milionário. Você vai ficar proprietário. Existe isso? Não existe, eu perder a palavra. Vai ficar proprietário. Porque está gastando dinheiro com aquilo que não é pão. Aí a pessoa pega, ela joga no tigrinho, joga. Na sexta-feira eu descobri que tinha um novo aplicativo, o velho do raio. Aí o velho do raio vai para o velho, vamos falar, né? Não é, irmãos? E tem pessoa que ela, irmão, está perdendo tudo. Quantas pessoas que a gente já atendeu, irmão? Desesperado. Eu falei aqui na igreja que uma vez uma certa cliente da minha esposa me chamou desesperado, porque ela queria que eu, de uma maneira, bloqueasse o aplicativo do Tigrinho. Aí eu falei assim, mas espera aí, se eu bloquear esse, você vai baixar? Ou que você precisa se libertar deste vício. E não pensa que foi pouco não, irmão. Comprou um bom carro, esses carros luxuosos, grandes. A pessoa ganha bem, trabalha de diarista, né? Pega 2, 3, até 4 casas, coloca pessoas para trabalhar para ela, e cada limpeza é R$200, faz as contas aí quanto a pessoa ganha por dia. Muito dinheiro, né? Foi lá, comprou o carro, né? Arrumou a casa. Só que alguém apresentou o quê? Apresentou a vantagem, a facilidade para ela. Jogou uma vez, não é assim que a gente faz? Coloca lá a minhoquinha lá no quem já pescou aqui? Coloca a minhoquinha lá no anzol, né? A minhoquinha lá, fica mexendo, aí vai lá o peixinho belisca, às vezes consegue arrancar um pedacinho, aí você vai colocar outro, ele vai de novo achando que está na vontade, daqui a pouco você faz assim, ó, puxa ele. Então tem muita gente, irmão, que está caindo nessa onda de bets, de facilidades, achando que vai mudar de vida, mas está desagradando a Deus. E como eu disse lá, a pessoa ficou desesperada para que eu bloqueasse o aplicativo X, só que eu falei, mas se eu bloquear esse, você vai baixar outro. Não adianta nada, você tem que se libertar. Perdeu o carro, teve que vender o carro para outra pessoa, para pagar dívida, para pagar empréstimo. E não pensei que foi pouco não, foi para lá de R$60 mil. Porque isso aí, irmão, é algo viciado, um programa, um algoritmo. Às vezes ele te dá lá para você, para te atrair. O diabo faz exatamente igual. Ele joga uma isca, 2 iscas, às vezes a pessoa está lá achando que está na vantagem. Ah, eu estou me dando bem. Uns 40, 50, 60. Você acha que a novinha vai te dar bola, irmão? Está me dando bola, eu estou todo. Vai nessa. Daqui a pouco você toma um golpe do baú. Daqui a pouco sobe tudo da tua conta. Ou quando não é, por causa do iPhone, não é? Manda um iPhone para mim. Aí vai lá o bobão e compra o iPhone. Aí vai lá o bobão e compra isso. Manda dinheiro daqui, manda dinheiro. Você está sendo um bobo. Você está sendo enganado pelo diabo. Não conheço tua vida, tá? Se eu estou pregando é porque o Espírito Santo ele está mandando. Não conheço o que acontece na tua vida. Mas aí, irmão, tem pessoa que está caindo na mão dos gafanhotos. Não consegue ver a cor do dinheiro. Trabalha. Cadê o dinheiro, pastor? Não sei para onde foi. Não está sendo nem fiel um pouco, como quer ficar muito bom. Deus vai deixar a obra das suas mãos quando você obedecer. É algo muito conhecido para a gente, Deuteronômio 28, que diz lá: se você ouvir, obedecer, seguir os mandamentos, os estatutos do Senhor, as bênçãos do Senhor te seguirão e te alcançarão. Eu não quero bênção, não, ela vai te alcançar. Amém?
Porque é o fator principal a obediência. E quando é desobediência, não adianta, irmão. É você que vai correr atrás da bênção, a bênção vai fugir de você. Aí eu vou lá para aquela igreja porque lá tem a bênção. A bênção pode estar lá, mas ela vai para outro lugar porque você chegou lá. É coisa séria, não é? A bênção pode até estar lá, quando você chegar lá, ela vai fugir de você. Porque é desobediente, rebelde a voz do Senhor. Vamos aqui continuar, para a gente não estender muito. E olha o que acontece quando cai na mão do diabo, irmão. No 6. Assim Israel o quê? Empobreceu muito pela presença de quem? Dos medianitas. Então, Israel tornado ao Senhor. Irmão, se não tem a presença de Deus, vai ter a presença de quem? De quem? Do diabo. Se eu não estou na presença de Deus, não se engane. Você vai estar na presença do inimigo. Ah, eu não estou na igreja, mas estou na presença de Deus. Tá. O Deus deste século. O Deus da mentira, do engano. Ah, eu estou fumando, mas Deus me usa. Cuidado, irmão. O diabo ele é astuto, ele ludibria a pessoa. Ele ilude. Não tem os ilusionistas lá, né? Faz assim, te distrai aqui, ele vai, pega uma bolinha, coloca aqui no bolso. Quem já jogou aquele jogo da bolinha, irmão? Tudo aí, pega bobo. É o pega bobo. Porque fica lá uns 2, 3 combinados. Aí você quer dar uma de ninja, né? Fica lá de olho na bolinha. Ah, eu já vi, né? Aí uma distraçãozinha, você dá um pisca, o cara não sei o que ele faz lá, não coloca a bolinha, não está em lugar nenhum. Está ali, às vezes até deixa você ganhar, né? Só ganha. Eu vou colocar tanto, aí vai a outra, combina com o outro, né? Colocar assim, nossa, a bolinha, você viu? Tal. Só vai lá e coloca a bolinha. Pega a boca. Aí daqui a pouco você perde. Aí vai de novo, não, vou ganhar, tem que recuperar. Mas vamos colocar mais, você vai recuperar, você vai conseguir. Aí, naquela ilusão, né? Perde de novo. Aí fica revoltado, é combinado! Não é? Aí vai querer se revoltar, que você apanha ali, sai apanhando até não quer mais. É uma ilusão, irmão. O diabo ele é astuto, ele ilude a pessoa, ilude a mente, os olhos, o coração. E tem pessoa que está tão iludida com o feitiço de Satanás que ela não consegue enxergar que está caindo numa emboscada. E aonde o diabo está, irmão, a pessoa não cresce, ela empobrece. Ela vai perdendo tudo. Não pense que o diabo vai escolher, não, ele vai querer destruir, levar tudo que você tem. Então, por causa do fator desobediência, o que começou a acontecer? Israel, que era para ser um povo abençoado, estava o quê? Sendo destruído, empobrecendo, foi perdendo o que tinha. Mas presta atenção, quanto tempo eles deixaram passar? 7 anos. Quanto tempo eu tenho que deixar passar, pastor? Quando eu entendo, eu estou fazendo algo errado, eu estou vendo que a mão do diabo está agindo. Quanto tempo eu tenho que demorar para clamar e se voltar a Deus? 7 anos? Não. E 7 anos? Não. Quando Deus falar e você perceber, quando Deus fazer te constranger, imediatamente peça perdão a Deus. Deixa a prática do erro. Aquele que confessa os seus pecados, deixa, ele prospera, ele cresce, ele toca, e a bênção do Senhor está sobre as suas mãos. Tudo que tocar vai ser abençoado. Agora, se for o contrário, tudo que a pessoa tocar vai dar o quê? Ruim. Às vezes tem a bênção, né? A pessoa tem a maldição. Você já viu que tem pessoas que tudo que pega, né, quebra? Já percebeu? Já viu que tem pessoas assim ao nosso redor? Irmão, algo que aconteceu comigo. Estava lá, ia trocar de celular. Vou pegar um celular melhor, vou vender esse. Então, um celular a vida toda funcionando comigo. Olha, não poupa.
nunca deu problema, nenhum problema, nem quebrou, nem troquei tela, nada, original de tudo. Fui vender, falei, pegou, vou vender celular, ver se alguma cliente sua quer. Aí a moça lá falou assim: fala para ele que eu vou ficar. Irmão, acho que deu 2 dias. O celular parou de funcionar do nada. Do nada, irmão. Eu falei, misericórdia. Mas estava bonzinho, não tem problema de nada. Não, mas parou. Eu falei, devolve. Não tem outro? Não tem não. Porque, irmão, tem pessoa que tudo que coloca a mão estando no erro não vai dar certo. Não dá certo. Porque não tem a bênção de Deus em suas mãos. Mas quando tem a bênção de Deus, pode estar dando errado com qualquer pessoa. Aí eu não sei porque está dando errado. Peraí, deixa eu ver. Aí você olha assim, calcular, a pessoa vai quebrando a cabeça, vê só um negócio lá, volta a funcionar. Não é? A pessoa não consegue enxergar. E está na frente dela. Então o povo de Deus, que era para ser um povo vencedor, próspero, estava o quê? Empobrecendo. Você está entendendo o que Deus está falando? Mas eles clamaram, não clamaram? Demorou, mas clamou. E enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, vos tirei da casa da servidão, vos livrei da mão do egípcio e da mão de todos quantos vos oprimiu, vos expeli diante de vós e vos dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não destes o quê? Ouvido a minha voz. O profeta foi lá e falou: olha, eu fiz tudo isso por vocês, mas mesmo assim vocês não deram ouvido a minha voz. Irmão, o profeta é aquele que prega a palavra exatamente como Deus ordena. Que palavra dura! Deus, a vez de Deus ter misericórdia, Deus estava tendo misericórdia. Porque se fosse eu e você deixava lá de castigo mais tempo. Não é? Porque desprezou, irmão. Isso se chama ingratidão. O ingrato, característica do ingrato: você vai abençoar ele, e quando ele for abençoado, ele vai sair sem agradecer. O ingrato, ele é desleal. Ele acha que não te deve lealdade e satisfação. A vida é minha, as escolhas é minha, eu faço o que eu quiser. Você é um ingrato. Ou a pessoa que fez com você isso é um ingrato. Porque o grato, ele sabe, irmão, a dívida que ele fica com a pessoa. Fulano me ajudou, eu não tenho como pagar, mas ele vai ter aquele sentimento. Não é? Vai ter aquele sentimento, no mínimo tem que fazer algo pela pessoa. Não é assim? Esse é o grato. A gente sabe, irmão, que não tem como pagar aquilo que Deus fez por nós, aquilo que Ele faz. Mas no mínimo nós temos que ser gratos. Eu não tenho como pagar o que Deus fez por mim. Não tenho, irmão. E se você viver aqui no altar, é a minha gratidão que eu tenho por Deus. Não recebo nada. Às vezes de bônus eu recebo os ônus da ingratidão, o desprezo, da solidão, do esquecimento. Mas eu não faço para homens. Eu faço porque eu sou grato para aquele que me resgatou. A minha lealdade eu levo a Deus, a minha fidelidade eu levo a Deus. Então, se você for ver, irmão, é uma característica do desleal. Um desleal, ele sai da igreja, ele não fala com o pastor, ele não vai pedir a bênção, ele acha que o pastor é homem como ele. Irmão, o pastor tem sangue correndo vermelho igual o seu, mas eu tenho a certeza que é uma unção diferente sobre um pastor.
sobre qualquer homem de Deus que foi chamado para abnegar a sua vida, para se dedicar na sua vida no altar. Qualquer pastor que ele abre mão da sua vida para se dedicar à obra de Deus, há uma unção diferente sobre ele. Eu digo isso quando Deus levantou Saul estando no erro, Davi não teve a ousadia de tocar no ungido de Deus. E toda pessoa que ela vive falando mal de ungido de Deus, a pessoa vai dar um passo para frente e vai dar 10 para trás. É uma verdade, tá? Então, Israel foi ingrato. Ingrato a quem? A Deus, irmãos. Da onde Deus tirou eles? Do chicote estralando lá. Come lavagem, come papo aí, ó, todo dia, come cebola. Tirou eles de lá. Chicote estralado, não tinha escolha. Sofrimento todo dia, na mão de Faraó. Faraó, irmão, mandava eles fazer, eles tinham que fazer, querendo ou não. Foi lá Deus que levantou um profeta, Moisés. Deus foi lá, operou na insistência para que Israel fosse liberto da mão de Faraó. Moisés ia lá, liberta o meu povo. O que o Faraó falava? O que o Faraó falava? Não liberta. Deus mandava uma praga. Ô Faraó, liberta o povo. Aonde Deus está agindo, não liberta. 10 vezes o Faraó falou não para quem? Para Moisés, para Deus. E na insistência foi lá que Deus libertou. Quando ele viu que não dava mais, ele permitiu que o povo saísse. Ainda depois foi atrás, né, irmão? O diabo é assim, não é? O diabo ele liberta a pessoa, mas fica em cima para trazer a pessoa de novo para a escravidão. Então presta atenção. Israel não quis ouvir a voz de Deus. Não é a minha voz, irmão, que você está ouvindo, porque Deus está falando no teu coração, está testificando, está te mostrando coisa que eu não sei, está revelando coisa que eu não acompanhei. Então é o Espírito de Deus. E a Bíblia diz lá em Apocalipse: quando nós ouvimos a voz do Espírito, não devemos endurecer o nosso coração. Quer que endureça o coração? Ah, não ouvi isso não. Isso é bobeira, é balela, é bobrinha que o pastor está falando aí. Aí você, irmão, fica pelo seu risco, pelo seu próprio risco e as suas próprias consequências. Amém? Mas aí vamos aqui para o 11, correndo. Então o anjo do Senhor veio e assentou debaixo do carvalho. Estamos no 11, que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abizerita. E Gideão, seu filho, estava o quê? Malhando trigo no lagar para salvar dos medianitas. E eu fiquei pensando aqui, por que dentre todos só Gideão estava lá no lagar? Por quê, irmão? Uma insatisfação, uma não aceitação da circunstância? Não somente isso. Porque quem tem fé, irmão, mesmo na circunstância da dificuldade, age. Você vê que ele estava malhando trigo aonde? Um lagar. Isso não é segredo, né? Já ouvimos inúmeras pregações o que significa o lagar. Lagar é lugar de uva. Mas ele estava malhando o quê? O trigo. E aí eu pensei, malhar o trigo é só bater, não é? Não. Malhar o trigo, além de bater, você extrai lá o que tem dentro, a essência, né? Tem que fazer o trigo, tem que fazer a farinha. E como que ele faz a farinha, irmãos? Provavelmente pisando. E diferente da uva, irmão, pisou a uva, estoura, né? Já sai o suco. O trigo não. O trigo você tem que ter o quê? Força. E talvez doía, irmão, nos pés de Gideão. Talvez era doloroso, mas ele sabia que tinha que se esforçar para salvar os seus. Às vezes para a igreja está sendo doloroso você persistir nesta causa. Talvez está sendo doloroso e com lágrimas, irmão. Com lágrimas. A Bíblia fala que quem semeia com lágrimas colherá com alegria.
os inimigos viriam, não por culpa dele, mas por culpa de todo Israel, né? Que às vezes ele paga um preço que não é nosso, mas ele estava lá, processo doloroso, malhando o trigo. De todos que estavam lá, Deus enviou anjo somente para quem? Para Gideão. Por quê, irmão? A fé, ela não nos mantém no modo de passividade. A fé faz que a gente desperte para agir. A fé faz que a gente haja mesmo no momento da dificuldade. A fé nos impulsiona a agir. Ah, pastor, como que Deus vai fazer? Eu não sei, eu tenho fé para fazer. Se Deus vai fazer o impossível, Ele vai. Amém? Amém. A fé faz que você, irmão, vá procurar a tua casa, mesmo que você não tenha nada na tua poupança. Amém? Amém. Não lembro com quem eu estava falando, acho que foi com o cabeleireiro. Que aqui as casas estão entre 250 mil a meio milhão. Olha que coisa, né? O novo Morumbi. Irmão. Aí a pessoa fala, pastor, mas como que eu vou conseguir uma casa muito valor? Está valorizando cada vez mais. Pastor, vai vir o metrô, imagina quando vir o metrô. Não é? Pela fé, irmão. Não sou eu que faço milagre e não é você. Eu tenho que agir pela fé. Tenho que fazer a minha parte. Não sei como que vai acontecer. Deus vai enviar o anjo? Vai. Mas quando eu me esforçar, se a culpa foi sua ou não, daquilo que você está vivendo, você não pode aceitar. Há muitos casos, como o caso de Gideão, talvez o Gideão não foi culpado de nada do que estava acontecendo. Talvez o Gideão não foi responsável por essa maldição que estava sobre Israel. Mas mesmo assim ele não aceitou. Não tenho culpa, o problema é de cada um. Não. Se eu não sou culpado, mas eu acabei entrando no bolo todo, acabei sendo afetado, eu não posso aceitar. Amém? Diga graças a Deus. Eu tenho que agir para que algo que mude, para que Deus envie o anjo, irmão. Deus enviou um anjo para Gideão, porque Gideão estava lá. Eu não posso aceitar. Quem estava ajudando Gideão? A Bíblia não relata que não havia ninguém ajudando Gideão. Estava sozinho. Quem já viu aquela pessoa que ela disse assim, pastor, só eu da minha casa estou buscando a Deus. Você não está sozinho, Deus é com você, os anjos do Senhor estão com você. Amém? Você não está sozinho. Os anjos do Senhor estão trabalhando ao teu favor. Amém? E Deus vai mandar o anjo dele para aquele que tem fé. Porque a fé que nos faz agir, meu irmão. A fé que te faz agir. A fé faz você sair da sua casa e ir para a igreja. A fé faz você dobrar o seu joelho na tua casa. A fé faz que você venha orar, buscar, clamar, semear ainda com lágrimas, sabendo que vai colher com alegria. Amém? É a fé. Ainda que você não foi culpado disso que você está vivendo, você foi colocado no corpo. Talvez você perdeu o que você tem, não por culpa sua, mas porque ele talvez ali te ludibriar, te enganar. Quando você foi ver, já tinha acontecido. Eu falo que eu tinha, quando eu casei, o desejo do meu avô era que ficasse uma casa para mim. Ele partiu, casei, uma casa ficou comigo. Não estou falando mal de família não, tá? Mas quando eu fui saber que tinham vendido a casa, já se fazia um ano, né? Tinha vendido no roubo. Não tinha como mais eu voltar para São Paulo. Tinha vendido. Fiquei chateado sim, como ser humano, mas meu Deus, eu posso ficar com isso no meu coração. O Senhor é a minha herança, a minha provisão. Foi então que a gente decidiu voltar para São Paulo. E aí os milagres foram o quê? Aconteceram. Por quê? Porque não agimos, irmão, por aquilo que a gente quis, mas ficamos na obediência a Deus. Eu brinco, eu gosto de brincar, falar a respeito disso, que eu brinco que nem a camuchinha do Pica-Pau. Vou arrumar minhas trouxas e vou embora. Pegar só a roupinha, coloca um cabo de vassoura e foi igualzinho, irmão.
literalmente igualzinho. Pegamos o pouco que tínhamos, amarramos no cobertor, colocamos dentro do táxi, pegamos a estrada e viemos. Quando chegou aqui, o meu sogro veio nos buscar uma perua. O que vocês trouxeram? Só a trouxinha do pica-pau. Deu para entender, irmãos? Mas o que aconteceu? A não aceitação da circunstância. Não foi culpa sua, e você sabe, Deus sabe que não foi culpa sua, mas cabe você aceitar ou não. A gente não tem que ficar, como se diz, se martirizando, ou culpando um ou outro. Não, se aconteceu, talvez foram desleais com você, que você não pode ficar com a mágoa, porque Deus ele precisa que você tire a mágoa do teu coração, para que Ele possa operar. Diga graças a Deus. No 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor Deus, o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, que é feito de todas as tuas maravilhas. Os nossos pais nos contaram, dizendo: não fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou, nos deu a mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para quem? Para ele, e disse: vai nesta tua força, e livrará Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu. Que força é essa, pastor, que Gideão tinha? Não era força humana, não era força de vontade, mas era fé. Porque quando logo Deus foi falando com ele, ele foi declarando o quê? A palavra. Era um sinal que ele guardava a palavra que lhe era ministrada. Mesmo ele não tendo acompanhado, mesmo ele não tendo sido parte daquela geração, ele colocou no coração dele aquela palavra. Diga graças a Deus. Então a nossa força é a fé. E a Bíblia diz que aquele que tem fé vence o mundo. Aquele que tem fé, irmão, não é vencido pelo mundo. Amém? Amém? Que força é essa? É a força que vem de Deus. Com essa força, você vai vencer a tua batalha. Quem Deus quis usar, irmão? O próprio Gideão. Porque mesmo Gideão sabendo das suas incapacidades, sabendo que era pequeno, que era menor, que era de uma família pobre de Israel, mesmo assim ele não aceitou. O que nós vemos hoje em dia, irmão, é até uma militância desse favorecimento. Porque eu nasci na comunidade, porque eu fiz isso, porque meu pai era pobre. Irmão, se você quiser e você tiver fé em Deus, você vai ser a diferença na tua casa. Amém? Você vai ser a diferença na sua família, em nome de Jesus. Então o Senhor olhou para ele, o que Deus viu nele? Força, viu fé. Porque uma pessoa que, como eu disse, não tem fé, ela não vai agir, irmão. Ela vai ficar esperando as coisas acontecer, vai ficar esperando acontecer e cair do céu, irmão. Mas uma pessoa que tem fé, ela começa a agir, ela faz, ela age, ela não aceita, ela vai para cima, ela confia no que foi falado, e desperta uma força que nem imaginava que tinha. Mas Deus está vendo a fé, irmão. Deus pode ver a fé? Sim ou não? Deus consegue ver fé? A fé, ela é enxergada? Dá para se enxergar a fé? Sim ou não? Sim. É notório que a gente pegar a Bíblia, você vai ver lá os 4 amigos lá que estavam com um paralítico, passaram um amigo por cima do telhado, abriram o telhado, desceram até Jesus, e Jesus viu que eles tinham. Amém? E fez o operário milagre. Então Deus ele precisa ver essa força em você. E Ele vai usar a sua própria vida, irmão, para mudar a tua realidade. Diga graças a Deus. E foi isso que aconteceu. Amém? Eu vou dar um pulinho aqui. Vou dar um pulinho com você. No 17, tá? Para a gente não passar muito do horário. E ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal que és comigo. Comigo falas, volta-te daqui, que não te abate,
até que eu vim e te traga o meu presente. E ponha perante ti, e disse: eu esperarei até que volte. Vamos lá, Deuteronômio 16, versículo 16, 17, diz que nós não podemos se apresentar diante da presença do Senhor de mão vazia. Gideão conhecia a palavra, então ele quis preparar algo para o Senhor. Pastor, ele está ofertando a anjo. Anjo não recebe oferta. Se você pegar lá no 11, você vai ver que está com anjo com um A maiúsculo. E quando há um A maiúsculo, é o próprio Senhor Jesus sem se revelar, como anjo do Senhor. Por isso que ele estava aceitando a oferta, por isso que ele estava aceitando o sacrifício, porque só a Deus nós podemos apresentar os nossos sacrifícios, a nossa adoração, o nosso louvor, o fruto dos nossos lábios. Somente diante do Senhor que nós podemos apresentar. E por isso que esse anjo, que está com anjo com A maiúsculo, tipificando algo que os teólogos dizem, né, que é a teofania, que é o próprio Senhor Jesus em forma angelical. Por isso que ele estava recebendo a oferta. Irmão, quer receber algo de Deus? Não chegue perante a presença de Deus de mãos vazias. Não é barganha, tá? Mas é você oferecer tudo que é seu para Deus. A tua vida, entrega primeiro a tua vida. Entrega o controle da sua vida nas mãos do Senhor. Amém? Entrega, faça votos com Deus. Deus, eu sempre falo, Deus ama votos. Faça um voto seu que Deus vai colocar na tua coração para com Deus. Amém? Às vezes Deus quer te levantar como uma coluna da casa de Deus, mas você fica resistindo. Meu Deus, eu vou ser coluna dessa casa. Eu creio que o Senhor vai me abençoar. Eu vou ser coluna, mas pela fé eu já estou vindo com as mãos para apresentar algo diante do Senhor. O meu dom eu te dou, o meu presente. Amém? Então foi isso que ele fez. No 19, estamos quase acabando, tá? Entrou Gideão, preparou um cabrito, bolos asmos de um efa de farinha, carne, pôs num açafate, que é como se fosse uma cumbuquinha, e o caldo para uma panela. Trouxe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Presta atenção, ele fez toda a preparação do jeito que ele achava e apresentou ali diante do Senhor, diante do anjo do Senhor. Mas presta atenção, às vezes nós queremos adorar a Deus da nossa forma. Quantas vezes eu ouvi, eu busco Deus lá na minha casa, eu busco Deus até embaixo de uma árvore. Irmão, tudo bem, você pode buscar Deus aonde você quiser, mas quem estabelece a forma da adoração é o próprio Deus. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Então você vai ver aqui. Porém o anjo de Deus disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e verte o caldo, e assim o fez. Quem determinou a forma? Deus. E como ele fez? Como Deus determinou. Então aprenda a fazer como Deus determina. Para de inventar coisas. Começa a fazer como Deus manda. Tem que entregar o teu dízimo, entrega o teu dízimo. Fica ouvindo palavra de outro, não. Fica ouvindo esses cortes da internet de pessoas que talvez ali estão frustradas com algo e acham que também tem que passar aquela frustração das pessoas que ouvem. Então ele determinou algo e o Gideão que fez. Amém? E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, tocou a carne, os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha, consumiu a carne, os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Diga: Deus recebeu a oferta. Amém? Amém, Jesus. E quando eu fazer conforme Deus manda, Deus vai receber a minha oferta. Amém? Deus vai receber o meu sacrifício. Quando eu fazer como Deus manda, Deus vai receber, vai ser agradável a Deus. Amém? 22, correndo. Então viu Gideão que era o anjo com A maiúsculo do Senhor. E disse Gideão:
que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor disse: Pai seja contigo, não temas e não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar, ele chamou o Senhor é paz, e ainda até o dia de hoje está em obra dos abismitas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor disse: toma o boi, teu pai, saber segundo o boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é o teu pai, e corta o bosque que está à pé dele. Edifica o Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, toma segundo o boi e oferece em holocausto com a lenha cortante do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Sucede que, temendo ele a casa do seu pai, os homens daquela cidade não o fez o dia, mas fez à noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, e eis que estava derribado o altar de quem? De Baal estava derribado, e o bosque estava de pé, dele cortado. Segundo o boi foi oferecido no altar de novo edificado. E uns aos outros disseram: quem fez estas coisas? E esquadrinhando, procurando, inquiriram, disseram: Gideão, o filho de Joás, que fez estas coisas. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora o teu filho, para que morra, pois derrubou o altar de Baal, cortou os bosques que estavam de pé dele. Porém Joás disse: todos os que se puseram contra ele, contenderei vós por Baal, livrado eles vós, qualquer que for ele contender, ainda que de manhã será o quê? Morto. Se é um Deus, por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. 32, já ensinando. Pelo que naquele dia chamaram Jerubbaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. E lá para frente você vai ver que Deus usou grandemente Gideão para libertar Israel, e não foi com muitos homens, com 300 homens. Você vê que o nome dele foi mudado para Jerubbaal. E aí eu fui buscar, no sentido original, significa aquele que luta contra Baal, aquele que contenda contra Baal. Então o Gideão se levantou contra um opositor do inimigo. E Deus te levantou para isso, irmão, para você ir contra todo o mal. Obedeça a Deus, faça exatamente o que Deus fala, edifica o teu altar, prepara o sacrifício, sabemos que hoje nós somos esse sacrifício agradável. Eu apresento a minha vida diante de Deus, e Ele recebe como um sacrifício santo, vivo, que é um sacrifício morto, mas nós somos sacrifícios vivos. E aí Deus o quê? Ele opera. Aí Ele te faz ser, irmão, um lutador, um opositor do inferno. Amém? Diga graças a Deus. Vamos nos colocar de pé e aplaudir Jesus bem forte, para a glória dele. Palmas de Deus, para Deus. Amém? Feche os olhos. Vamos falar com o Pai. O Pai falou conosco, em nome de Jesus. Pai querido, ó Deus amado, em nome de Jesus. Gideão foi levantado no meio de um povo rebelde, um povo desobediente, um povo, meu Deus, que preferiu estar na mão do inimigo do que estar nas mãos do Senhor. Tem muita gente que ainda continua persistindo no erro, e essa pessoa está na mão do inimigo, porque quando há uma desobediência, uma rebeldia, uma rebelião contra a palavra, essa pessoa acaba caindo na mão dos inimigos. Quando há uma obediência, nós estamos na mão do Senhor, e bom é estar na mão de Deus. Mas às vezes, por alguma circunstância, alguma coisa ocorreu dentro de casa, da família, talvez você foi afetado, mas não aceite, não seja omisso, não seja passivo. A fé não nos deixa ser passivo. O Gideão agiu, o Gideão deu um jeito, o Gideão não aceitou, mesmo a realidade sendo ele o mais pobre de toda a tribo de Israel. Não olhe para a sua circunstância, minha irmã, olhe para Deus, olhe para a tua fé. Na tua força você vai ver o operar de Deus, na tua força você vai ver as coisas acontecendo. É na tua força, é na fé. A fé que vem pelo ouvir a palavra,
egoístas, irmãos. Temos que ser praticantes da palavra do Senhor. Gideão foi na força dele, foi levantado como Jerubbaal, aquele que enfrenta o inimigo, aquele que enfrenta a Baal, aquele que contenta contra o inferno. E é para isso que Deus te levantou, minha irmã. Para isso Deus te levantou, meu irmão. Para você ir contra todo o inferno, para você ir contra todo o mal. Mas a primeira coisa que você tem que fazer agora é pedir perdão, porque você está fora daquilo que Deus fez. Você está sendo como Israel. Israel é teimoso. Mesmo Deus tendo enviado os profetas e falaram no coração deles, eles quiseram, não quiseram ouvir. Quando nós endurecemos o nosso coração e não queremos ouvir Deus, o diabo vê como uma oportunidade para operar e destruir tudo que é seu. Os medianitas estavam ali e, como gafanhotos, eles iam devorando tudo, destruindo tudo. Não permita, meu irmão. É o teu momento de você pedir perdão para Deus. É o teu momento de você deixar a transgressão, o anátema, e voltar a fazer aquilo que agrada a Deus, para que você vença. É isso que Deus está te pedindo, meu irmão. Deus tem grande coisa para fazer na sua vida, mas há uma teimosia persistente, há um espírito de teimosia na sua vida. Tira esse espírito maligno de teimosia, que faz você tampar os ouvidos para a palavra. Abra o coração, se quebrante nesta hora. Meu Deus, em nome de Jesus, eu preguei a tua palavra. Sei, meu Deus, que muitas vezes a palavra vem como uma flecha que nos fere. Mas, Pai, às vezes a ferida que vem do Senhor, meu Pai, elas são mais preciosas do que o beijo, meu Deus, do inimigo. Meu Deus amado, em nome de Jesus, meu Deus, que essa pessoa, meu Pai, se levante nesta manhã, que ela se posicione nesta manhã, que ela ouça a tua voz nesta manhã. Essa pessoa, meu Deus, que está tendo conversas indevidas com pessoas que não são do seu, meu Pai, o seu cônjuge, que não é o seu esposo, que não é a sua esposa, meu Deus, que está flertando, meu Pai, lá no trabalho. Oh, Jesus, tem misericórdia, porque terrível coisa será ela cair na mão do diabo, porque o diabo não está para brincadeira. É hora de se levantar, minha irmã. Peça perdão a Deus, peça perdão a Deus nesta manhã, meu irmão. Fale para Deus, meu Deus, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar às primeiras obras, eu quero voltar a obedecer ao Senhor, eu quero voltar a ser aquela pessoa cheia da unção. Diga para Ele com as suas palavras, meu Deus, aquela pessoa que tinha autoridade do Espírito Santo. Fale para Ele agora, no nome de Jesus. E dos teus pecados Ele não se lembrará mais. Em nome de Jesus, meu Pai, meu querido Deus, hoje o Senhor falou fortemente ao meu coração. Meu Deus, eu sei como o Senhor falou, e eu sei como o Senhor usou o teu servo. Meu Pai, nesta hora, meu Pai, Espírito Santo, eu peço que na obediência, Senhor, o Senhor me abençoe. E se eu tenho sido rebelde, me perdoa, Jesus, para que eu esteja conforme os teus olhos, fazendo o que é